Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 39. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor trouxe para o meu espírito numa dessas noites de oração. Lucas capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, doutra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Diga comigo: eu preciso entender a estação de Deus para a minha vida. O tema dessa mensagem é: entenda a estação de Deus para a sua vida. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque eu vou tecer um comentário sobre alguns desses versículos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse texto fala sobre uma polêmica acerca do jejum. Todos nós sabemos que João Batista foi o profeta que Deus levantou e enviou para que uma estação fosse encerrada. Quando nós olhamos para a Bíblia, o Velho Testamento, nós vamos se dar conta que o último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias. Então Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Só que quando nós entramos no Evangelho de Mateus, nós vemos Deus levantando um profeta. E esse profeta se chama João o Batista. Quando nós olhamos para o nascimento de João e para a morte do profeta que veio antes dele, Malaquias, nós vamos perceber que existe um período de tempo muito longo, que é conhecido pelos estudiosos como o período interbíblico, que acredita-se que foi o período em que Deus esteve em silêncio diante do povo. Porque se Deus falava apenas através do profeta, e o último profeta do Velho Testamento foi Malaquias, e depois dele passam-se 400 anos até chegar o outro profeta que se chama João Batista, então entende-se que Deus ficou em silêncio diante do povo. Deus guardava, Deus protegia, mas Deus não trazia nenhum direcionamento novo para o povo. Então, quando a gente fala de estação, a gente fala de movimento, mas a gente também fala de esperar a hora de mover-se. Às vezes nós queremos precipitar algumas coisas, nós queremos fazer certas coisas sem que Deus nos autorize para. É aquela vontade que nasce na nossa alma e a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, a gente quer fazer acolá. Assim como Deus se manteve em silêncio, muitas das vezes
diante de perguntas que nós fazemos a Deus, Deus também se mantém em silêncio. E não é porque Deus está em silêncio que a gente vai se valer do silêncio de Deus para se utilizar de uma frase que as pessoas que não temem a Deus usam. É uma frase, que a gente usa no nosso cotidiano e às vezes nós queremos aplicar na nossa vida espiritual. Quem cala, consente. Então, se eu estou perguntando a Deus e Deus não me responde, é para eu fazer o que eu quero. Não, de acordo com a dinâmica de Deus. Se Deus está em silêncio, você precisa parar. Porque nos tempos em que o povo esteve no deserto, quando a nuvem e quando a coluna de fogo parava, o povo parava. E ali eles acampavam. Eles mal terminavam de, aprontar os seus acampamentos, a coluna e a nuvem se movia. Eles teriam que desmontar tudo e seguir a direção da nuvem e a direção da coluna, porque Deus estava fazendo eles entenderem que, como povo escolhido, eles só se movem se Deus se mover. Quem está comigo, diga graças a Deus. Então diga para a pessoa que está do teu lado: você só pode se mover se Deus te der direções para isso. E esse texto que eu li fala sobre o trabalho de João Batista. João Batista foi aquele que pregou no deserto. João Batista foi aquele que conclamou o povo ao arrependimento. Porque João Batista traz uma mensagem de boas novas. Porque qual era a mensagem que os profetas antes de João Batista traziam? A mensagem de que o povo deveria se converter às leis de Deus, que era a prática religiosa do judaísmo. O povo precisava se arrepender e se converter às práticas religiosas do judaísmo. Os profetas do Velho Testamento, eles não pregavam o batismo com água. Mas aí se levanta João Batista, para você entender, eu estou na introdução. Aí vem João Batista com essa mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aí João Batista diz: vocês são raças de víboras. Vocês precisam se converter dos seus maus caminhos e, consequentemente, vocês precisam serem batizados nas águas para que dos seus pecados vocês sejam purificados. Mas aí João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou aqui preparando um caminho, que é o caminho do arrependimento e o caminho do batismo nas águas. Mas vocês precisam entender que após mim vai vir um que batizará com fogo. Então o que João Batista está dizendo? Olha, eu sou aquele que prepara o caminho. Eu vou cumprir uma etapa dessa estação, mas após mim vai vir um que vai dar sequência ao que eu estou fazendo, mas ele vos batizará com fogo. Então olha como Deus se move através de estações. Aí o versículo 34, ou melhor, o versículo 33 diz: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Ou seja, João Batista realiza a obra que Deus havia confiado a ele. Mas, em sequência, a obra
que João Batista estava realizando, Jesus se apresenta no cenário da história. E quando Jesus se apresenta no cenário da história, ele arrebanha discípulos como João Batista arrebanhou. Só que Jesus, a única coisa que ele fazia com os discípulos era ensinar os discípulos a palavra e mostrar para eles a necessidade do reino de Deus. Vocês precisam se batizar, mas nesse momento vocês precisam conhecer o reino de Deus. Só que os discípulos de João Batista, eles já estavam no nível mais avançado de relacionamento com Deus. Aí João Batista disse para eles: vocês se arrependeram? Vocês se batizaram? Mas vocês precisam jejuar, porque o jejum é uma prática de aproximação a Deus. Quando você jejua, você se aproxima do Senhor. Quando você jejua, você se fortalece espiritualmente. Quando você jejua, Deus te dá blindagens espirituais. Quem está comigo, diga graças a Deus. Catuca essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: eu quero ouvir o teu glória. Ô glória! Glorifica o Senhor, meu irmão. Nome de Jesus. Aí, os discípulos de João Batista foram tomando uma proporção muito grande. E os discípulos de Jesus também, antes de haver um encontro entre eles. E sabe como é que igreja é, né, meu irmão? Aleluia! O assunto corre solto. Aleluia! Às vezes o líder é o último a saber. E o rebanho já está por dentro de tudo. E o que os discípulos de João Batista percebem? Que João Batista cobrava deles o jejum. E Jesus não cobrava dos discípulos o jejum. Aí os discípulos se reúnem com João e eles vão perguntar a João: João, por que a gente jejua? Aleluia! E os discípulos de Jesus não jejuam. Diz a Bíblia que os discípulos de Jesus fazem a mesma coisa. Jesus, se nós estamos pregando a mesma mensagem, por que os discípulos de João Batista jejuam para se aproximar do Todo-Poderoso de Deus, para se fortalecerem espiritualmente? E por que a gente come o tempo todo e a gente não jejua? Aí Jesus disse: nesse momento não há necessidade de vocês jejuarem, porque vocês já me têm. Quem está entendendo diz amém. Vocês já me têm. Coisa essa que os discípulos de João Batista não. Então não tem sentido vocês jejuarem, mas vai haver uma época que vocês terão que jejuar. Então outra coisa que a gente percebe dentro dessa palavra, um outro ponto associado à estação. Olha a temática: entenda a estação de Deus para a sua vida. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Vocês ainda não estão nessa estação aonde se faz necessário o jejum, mas vai chegar a hora que se fará necessário. Aí eu quero transmitir para você essa pergunta: qual é a estação que você está vivendo? A estação que você percebe a necessidade do jejum e de uma busca mais fervorosa? Ou a estação que você percebe é: pastor, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu estou cheio de reservas espirituais, então tá bom do jeito que tá. Se você percebe que tá bom do jeito que tá, não jejue, não ore, continue nesse café com leite. Mas se você percebe, como os discípulos de João Batista, a necessidade de jejuar, entra em guerra, porque dias piores estão por vir.
Não adianta você dizer, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Quando Deus tem uma obra na vida de um homem, Deus pega pesado com esse homem. Quando Deus tem uma obra na vida de uma mulher, Deus pega pesado com essa mulher. O que é isso, pastor? Que a cobrança de Deus, a exigência de Deus para a sua vida vai ser de acordo com a obra que Ele tem na tua vida. Se Deus tem falado conosco que Ele tem obra de profundidade na nossa vida, Ele não vai pegar leve, Ele vai pegar pesado. Pastor, você está me assustando? Não, eu estou te fazendo entender, meu irmão. Esses dias, louvado seja Deus, passou pela, sei lá, enésima vez, o filme Titanic. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí me fez lembrança, né? Não pelo Titanic, que geralmente para você não afogar, aleluia, você precisa daquelas boias, né? Coletes que chamam, né? Coletes. Aleluia! Para que você não afunde. Se Deus, Ele está te chamando para uma profundidade, o diabo vai querer te afogar. E o jejum e a oração é esse colete, para você não afogar, mas navegar no oceano do Espírito Santo. Feche os seus olhos nessa noite e comece contemplando suas responsabilidades no reino do Espírito. Eu não estou falando acerca de cargo na igreja. Eu estou falando da posição de Deus para a tua vida, frente à tua casa, frente aos seus amigos, frente aos seus familiares. Qual é a posição que Deus colocou você? Alguns meses atrás, e eu preciso bater nessa tecla porque se faz necessário. Aleluia! Meses atrás eu tive um sonho, e eu já contei aqui na igreja, e eu vou contar de novo. Só que eu contei e não ficou registrado, então agora vai ficar registrado. Eu tive um sonho, louvado seja o Senhor, e tem a ver com estação. Eu tive um sonho que eu caminhava por uma estrada sozinho. E era uma estrada que passava por ela caminhões, passava por ela ônibus, passava por ela carros, e por incrível que pareça, é coisa de sonho, é coisa de revelação. Até trem passava nessa estrada. Claro que pelo trilho. E aquela barulheira toda, e aqueles carros e ônibus passando fininho por mim, trazia sobre mim um certo desespero, porque a sensação que eu tinha era que, além de eu estar sozinho, eu corria risco de ser atropelado por aqueles caminhões que passavam. O que significa isso, meu irmão? Níveis de guerra. E isso está associado ao ministério que Deus tem na minha vida. Porque Deus falou para mim, eu pego pesado contigo mesmo. Porque a obra que eu tenho contigo é profunda. Aleluia! E por que eu entendo que esse sonho, ele está atrelado não apenas à minha vida espiritual, ao meu ministério. Há muitos anos atrás, antes de eu pastorear, quando Deus, às vésperas de eu ser ordenado a pastor, eu tive um sonho de revelação, porque eu tenho algum mistério, Deus tem algum mistério comigo na Vida Brasil. Eu sei que é viagem, é mistério. Eu lembro que meses antes de eu ser ordenado a pastor, eu tive um sonho que eu dirigia uma carreta. Não tenho carteira para dirigir carreta, mas Jeová nos habilita isso no mundo espiritual. Eu tive um sonho que eu dirigia uma carreta, mas era uma carreta novinha. Mas era uma carreta imensa, irmãos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu lembro, era tão nítido que eu me via sentado ali, dirigindo aquele barulho daquele motor poderoso. Aleluia, aquela direção levinha, porque não era, meu irmão, uma carreta velha.
Era uma carreta nova, moderna. E quando eu passava ali pela altura do Acari, louvado seja o nome do Senhor, favela de Aquari ali. Como é o nome daqueles apartamentos antes ali de Acari, meu Deus? E olha que eu trabalhei ali. Fazenda Botafogo, olha que eu trabalhei ali. Aleluia, quando eu trabalhei no IBGE. E ali, quando eu passava, dirigindo a carreta, pela Avenida Brasil, a altura ali da Fazenda Botafogo, de Acari, que tem ali aquele elevado, meu irmão, eu quase perdi a direção da carreta. E a carreta quase tombava na minha direção, lá embaixo. Mas a carreta não tombava. Aí eu fiquei naquilo, né? O que significa isso? O que significa isso? Meu irmão, tem mais de 20 anos. O que significa isso? Aí eu fui conversar com uma pessoa muito experiente de obra. E eu contei esse sonho para essa mulher de Deus. E essa mulher de Deus disse para mim: Henrique, isso significa que Deus vai te levantar para o ministério pastoral. Essa carreta representa a igreja que Deus vai colocar para você dirigir. Essa carreta grande fala da extensão do ministério. E você, quase tombando, representa os desafios. Aí eu tive esse sonho. Eu não sei se foi na mesma semana. Eliane sabe que eu contei para ela. Eu não sei se foi na mesma semana, mas não foi num espaço de tempo muito grande. Eu tive um sonho que eu estava dirigindo a Shekinah. Shekinah é a Kombi da igreja. Você pode dar uma glória a Deus? Eu estava dirigindo a Shekinah. Estava eu e a Eliane, aleluia, eu estava dirigindo e a Eliane estava do meu lado, né? Aleluia, ali no carona. Eu dirigindo a Shekinah. Essa Kombi é uma aventura, né? É milagre de Deus na vida dessa Kombi. Bendito seja Deus. E a gente estava indo, Beto, para Minas Gerais com essa Kombi. Só em sonho, que ao vivo eu não tenho coragem não. Em sonho, eu e a Eliane estávamos indo lá para Minas Gerais. E quem sabe, quem já foi viajando para Minas Gerais, Belo Horizonte, sabe, meu irmão, que tem uns elevados punk na terra dos viventes, meu irmão. Tem uns elevados punk na terra dos viventes. E o que aconteceu? Há tempos atrás, hoje não, há tempos atrás a Kombi estava com um problemazinho na marcha. Você queria dar marcha, ela pulava a marcha. Ela entrava a marcha. Quem já dirigiu a Kombi sabe que ela estava nesse vento. Mas ela foi liberta. Foi tratada ali pelo mecânico. E no sonho, a Kombi, ela estava com esse problema de passar marcha. Aí, meu irmão, a gente estava subindo, louvado seja o nome do Senhor, uma rampa para seguir viagem. E chegava uma hora, Suzana, que eu tentava passar marcha, né? Ok? Passar primeira ou segunda, que são marchas de força, para a gente dar sequência naquela subida. E a marcha não seguia. E eu, meu Deus, essa Kombi vai morrer. Essa Kombi vai morrer. E a gente vai descer essa ladeira. Meu Deus, a gente vai morrer. E Eliane ficava me motivando. Não, Henrique, a gente vai conseguir. Aí eu, não, Eliane, tá difícil demais, eu acho que a gente não vai conseguir, não. Não, a gente vai conseguir. E a Kombi dava aquela, aleluia, engasgada. E a gente passava por aquele elevado. Quando Deus me deu essa revelação, eu entendi. Vem o vento, mas vem a superação do vento. O que eu quero que você entenda nessa noite? Que assim como os discípulos de Jesus não estavam jejuando, porque eles não estavam na estação para jejuar, mas Jesus disse para eles: vai haver um momento que vocês terão que jejuar. Eu quero que você receba essa palavra. E se você quer vencer na tua vida, se você quer vencer as suas batalhas, você precisa discernir
qual é a estação que você se encontra. Se é para não jejuar, não jejue, mas se o Espírito está te impulsionando a entrar em níveis de profundidade maior, entre em propósitos de oração. Mas pastor, eu não consigo guerrear sozinho. Ao invés de você chamar a tua amiga para ir para o shopping, ao invés de você ir para a casa da tua vizinha para participar do novo mensário do bebê, chame a tua amiga e vai para o monte. Amém, igreja? A Helene estava compartilhando comigo uma situação que uma ovelha aqui da igreja, louvado seja Deus, entre aspas, ela foi afrontada por uma pessoa espírita. Você vai ter que me engolir. E não vem com essas oraçõezinhas, não. Porque essas oraçõezinhas, aleluia, não surte muito efeito, não. Porque eu vou jogar pesado. A macumbeira dizendo. Na história de uma pessoa aqui da igreja. E quando Eliane me narrou essa experiência, aleluia, de afronta, que essa ovelha, aleluia, aleluia, experimentou, eu pensei comigo, olha como é que a gente aprende. Olha como é que a gente aprende com quem não é do altar. Com quem não é do altar, ou seja, com quem não é da igreja. Porque quando uma pessoa, ela se envolve no espiritismo, tem aí uns mané. Mas existem pessoas que quando elas se envolvem no espiritismo, elas se envolvem para jogar pesado. E muitas das vezes, nós que somos servos do Senhor, nós nos envolvemos com a presença, parece que num oba-oba, aleluia, numa onda, numa emoção. Deus está te convidando a entrar numa profundidade com o Senhor. Abra sua Bíblia rapidinho, olha o que o versículo 36 diz. Eu li o 33. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. O que eu quero que você entenda? Que algo que serviu durante um tempo não serve mais. Existem coisas que serviram para você durante uma fase da sua vida. E de repente, hoje não serve mais. Pastor, me explica isso daí. Olhe a parábola. O Senhor diz, não é possível pegar, aleluia, um remendo novo e colocar sobre uma roupa velha. Por quê? Está ali a nossa irmã Elizabeth, que é costureira. Se você pega um remendo novo e coloca sobre uma roupa velha, até quando você vai costurar, aquela roupa velha começa a puir, sei lá, começa a se desfazer, porque aquele remendo novo não vai se adaptar a essa roupa velha. Isso também fala de uma estação espiritual. Pastor, eu não estou entendendo. Ah, pastor, eu vinha para a igreja e eu louvava. Eu vinha para a igreja, eu levantava a mão. Eu vinha para a igreja, no momento da euforia, eu falava em línguas. Ah, pastor, eu vinha para a igreja e aquele movimento todo, aleluia, me animava. Hoje, mesmo tendo essa animação toda, eu não consigo me entusiasmar, porque Deus está te chamando para subir de nível. Novo convertido que se anima com festa o tempo todo. Criança que já viu como é que você distrai uma criança facilmente. Pega uma bolinha, faz uma careta, faz uma bobeirinha, aí ele joga a criancinha para o alto. Qualquer bobeira anima uma criança. Agora, para você fazer um adulto sorrir,
tem que ter graça. Então isso fala de uma nova estação. Você precisa entender que Deus está te chamando para níveis mais profundos. De repente, Deus não quer mais que você fique apenas no movimento da euforia. De repente, Deus quer te dar intimidade para falar no teu ouvido. De repente Deus quer te dar intimidade para no culto te dar visão de olho aberto. De repente no culto Deus quer te usar para pôr a mão sobre pessoas e elas serem batizadas no Espírito Santo. Só que você não está conseguindo perceber isso, porque você quer ficar levantando a mão. Nada contra levantar a mão, meu irmão, mas entender que Deus está te chamando para uma mudança espiritual. É uma virada de chave, como Naragácia. É uma virada de chave. Acabou a fase dos espetáculos. Acabou a fase de todo mundo tendo que colocar a mão na tua cabeça. Deus não vai colocar remendo novo em pano velho. Para Deus trazer o novo, a tua mente precisa mudar. Vamos lá para mais um versículo, rapidinho. Versículo 37. E ninguém deita vinho novo em odre velho. Doutra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres estragarão. Olha que contraditório. Você diz desejar viver experiências novas com o Senhor. Você diz desejar galgar o nível de mais profundidade diante da presença do Senhor. Mas aí Deus te chama para fazer coisas diferentes. Aí você diz: Deus, eu não gosto disso. Vamos dar um exemplo? Você não gosta de ir para monte, só que você quer viver coisas novas. Aí o Espírito diz para você: eu quero que você vá ao monte. Não, eu não gosto de ir para o monte. De repente você andava em bando. Já viu andar em bando? Gato, cachorro, periquito, cobra, zebra, ganso. De repente Deus faz uma reviravolta e Ele diz para você: agora você vai ter que caminhar sozinho. Porque caminhar sozinho não configura a reprovação de Deus, não, meu irmão. Caminhar sozinho configura processo que vai te encaminhar para um propósito. Mas a minha casa só vivia cheia, minhas amigas viviam lá, meus amigos viviam lá. Meu irmão, existe o tempo para estar todo mundo junto e existe o tempo para caminhar solitário. Ah, pastor, não me leva a mão não, eu não levo jeito para caminhar sozinho. Então você nunca vai subir de nível, porque você precisa entender que nós somos seres que fomos criados com essa capacidade para a socialização. Só que nós precisamos entender que para além da socialização, que é caminhar em bando, se relacionar com a galera, você precisa entender o processo da solitude. E o processo da solitude é o momento de se estar sozinho. E o momento de estar sozinho é um momento muito especial. Quando o Senhor foi levado para o deserto, Ele foi sozinho. Quando Jesus foi levado para o madeiro, Ele estava sozinho. Pastor, aonde estavam os companheiros de Daniel quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Você pode me responder? Os estudiosos, Magno, não conseguem responder, Beto. Eles só caminhavam juntos, meu irmão.
Eles só caminhavam juntos. E de repente, os 3 companheiros de Daniel são lançados na fornalha de fogo ardente. Aonde estava Daniel? De repente, Deus coloca Daniel na cova dos leões. Aonde estavam os 3 amigos de Daniel? Nenhum estudioso consegue responder isso. A gente só especula, porque Deus tinha propósito. Como o Senhor me fez andar por aquela estrada sozinho, como o Senhor me colocou dentro daquela Kombi, só eu e a minha esposa. Deus tem propósito nisso, como Deus tem propósito nisso que você está vivendo. Você pode levantar a mão e se expressar, para eu saber que eu não estou numa live, mas eu estou no culto. Levanta a mão e glorifica a Deus, porque Deus está quebrando essa resistência. Corebarácia de dentro de você. Sabe quando a resistência opera em nós? Quando eu digo, eu não aceito passar por isso. Escreve o que eu estou te dizendo. Se você não aceita passar por isso, esse processo que poderia ser mais curto, ele vai ser mais longo. Porque Deus não dá confiança para crente mimado. Ah, pastor, então eu me desvio. Meu irmão, se você se desviar, quem perde é você. Deus não deixa de ser Deus se eu me desviar. Ele continua sendo Deus. Quem vai perder é você, que vai estar cheio de capeta no lombo. E pode ser que você infarte, morra e vai para o inferno. Ontem, na consagração, já estou terminando. Ontem na consagração, estava aqui 2 homens de Deus. Um que eu conheço há muito pouco tempo, conheço uns 3 anos, não, uns 5 anos. E um que eu conheço, meu irmão, há quase 30 anos. O que eu conheço há uns 5 anos aproximadamente é um pastor que foi meu aluno num seminário teológico que eu dava ali na estrada do Magaça. Louvado seja Deus. Um homem de Deus que vivia muito bem com a mulher dele, porque eu conheço eles, conheço o pastor deles. Um casal muito alegre. A esposa do Fábio, a Julie, era uma missionária de excelência na igreja. Aleluia! Ela era top, uma menina cheia de alegria. Eu lembro que quando eu lancei meu livro, que eu vendi o livro para eles, a Julie passou uma mensagem para mim. Ela falou, pastor, eu estou lendo o seu livro. Pastor, eu leio o seu livro e choro. Porque é muito engraçado, eu estou lendo o seu livro e parece que eu estou ouvindo o senhor falar. Eu falei, não, Julie, porque você é minha aluna. Então você, aleluia, conhece a minha voz. Mas como eu estou sendo abençoada, num belo dia. Eles saem da igreja, um domingo, uma terça-feira, não lembro. Quem estava com eles nesse dia era até André Batista. Quem lembra da André Batista, aqui da igreja, dá glória a Deus? André Batista congrega nessa igreja. Saiu eles, esse casal, André Batista e mais alguém. Eles saíram conversando sobre projetos, conversando sobre planos, sobre coisas do futuro, piriri, parará, pão duro. Mal eles sabiam que aquele seria o último culto e que aquela seria a última conversa. Numa manhã, aleluia, não sei se foi uma segunda, uma terça, Fábio foi trabalhar, eles moravam no quintal da mãe, da Julie, a sogra mora em cima e eles moravam embaixo, e ele sai para trabalhar, Julie fica com aquela missão de levar as crianças para a escola e ele foi trabalhar. E ele está no trabalho, no decorrer do dia, e alguém liga para ele e diz, Fábio, a gente está tentando falar com a Julie e não consegue. Você sabe, ela trabalhava com esse negócio de beleza, né? Cabelo, sobrancelha, essas vaidades dessa varoa, só Jesus. E falava para ele, Fábio, você sabe se a Julie teve algum agendamento? Porque a gente está tentando entrar em contato com ela e ela está incomunicável. Aí o Fábio falou, não, ela não tem nenhum agendamento em especial para hoje, não. Provavelmente ela está em casa, de repente ela está dormindo. E vocês estão chamando ela e ela não está ouvindo. Abre a casa e entra, porque provavelmente a Julie está dormindo. E quando entraram na casa, aonde a Julie estava, deitada.
na cama, morta. Ela teve uma morte fulminante. Quando fizeram lá o treco, a autópsia, aleluia, morte, desconhecida. Aí eu falei para Eliseu, por mais chocante que seja essa história, Deus tomou essa menina para ele. Deus tomou essa menina para ele. Sabe quantos anos a Julie tinha, Lohan? 29 anos. 27 ou 29 anos. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, quantos anos você tem? Chega para a pessoa que está ao teu lado, abre o teu olho, hein? Há 5 anos. Ele está 5 meses viúvo, esperando no Senhor, com 2 filhas. Uma de 6 anos e outra de 2 anos. Há 5 anos, a esposa do pastor Eliseu, que é gêmea, ela é gêmea, pastora Mércia, ela tem uma irmã gêmea, esses gêmeos iguais. Há 5 anos atrás, a pastora Mércia foi diagnosticada com câncer no cérebro. Para os médicos, a pastora Mércia não deveria andar, não deveria enxergar, e etc, 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 etc. E essa mulher vem sendo um milagre ao longo de todos esses anos. Só que Eliseu falou para mim, Eliseu pregou em dezembro, lá na base Ebenezer, e eu perguntei para o Eliseu assim, a gente é amigo de longas datas, a gente se conhece de juventude. Eu falei assim para o Eliseu, eu até dei uma assistência psicológica para os filhos, que ele tem 2 filhos, uma filha que vai casar agora, em 2025, e um filho jovem, 17 anos. E ele foi pregar lá na Ebenezer, e eu perguntei assim para o Eliseu, Eliseu, você está preparado para Deus levar a tua esposa, Eliseu? Porque se Deus não curou a tua esposa até hoje, eu não estou profetizando não, tá? Eu estou falando a partir das minhas experiências. Se Deus não curou a tua esposa até hoje, Deus pode curar ela até no último minuto. Mas se Deus não curou a tua esposa até hoje, você já pensou na possibilidade que Deus vai preparar a tua esposa para levar? Aí ele falou, pô, Henrique, é difícil essa situação, mas eu sei que isso é possível. Aí ele falou para mim assim, mas a Mércia, ela já está com metástase. Só que ontem que ele estava falando, sábado que ele estava falando comigo, agora ela está mais caidinha. Aí o Eliseu falou para mim, mas quem olha para a Mércia, até os médicos ficam confusos, porque pelo câncer que ela tem, como ela já está com metástase, ela já deveria estar na cama, entrevada. Mas ela está aqui, a gente sai, a gente passeia, a gente vai para a praia, a gente come hambúrguer, a gente faz isso, a gente faz acolá e etc. A única coisa que vem acontecendo nesses últimos dias é que realmente ela teve uma queda muito grande desses últimos dias. Ela está tendo dificuldade para andar, ela está tendo dificuldade para falar. Teve uma queda assim da noite para o dia. Meu amigo, você está preparado? Eu estou pedindo a Deus graça para passar por esse processo. Por que eu estou contando isso daqui? Olha o tema. Entenda a estação de Deus para a sua vida. Dentro de uma lógica humana, o que esses 2 homens poderiam estar fazendo? Revoltados com Deus, numa caverna. Aí você pode dizer, não, mas eu não tenho estrutura. Meu irmão, ninguém está preparado para passar pelas perdas. O que nos faz passar pelas perdas, passar pelos processos, é a vontade de vencê-los. Porque se a gente não tem vontade de vencer, a gente desiste de tudo. Não é desistir de Deus, é deprimir. Mas quando você sabe quem é Deus, você tem a plena certeza que Ele jamais te decepcionará. Você pode não estar vivendo o que você queria estar vivendo, mas você está vivendo o que Deus decidiu
que você vivesse, porque Ele está te preparando para algo surpreendente e extraordinário. Deixa eu correr, Mateus capítulo 11. Olha o que Jesus fala de João Batista, rapidinho, é uma mensagem de tratamento. Mateus capítulo 11, versículo 11 ao 12, vou ler aqui rapidinho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí o versículo 12, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que esse versículo está querendo dizer? Jesus Vera, exaltando João Batista. João Batista é maior do que eu. Isso aí não é literal, porque Jesus é Deus. Jesus está honrando João Batista. João Batista foi levantado para cumprir o ministério. João Batista sabe até onde ele pode ir, ainda que ele desejasse ir além. Ele sabe que só pode ir até ali, e ele vai ficar satisfeito, porque ele sabe que ele está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Para de murmurar e exalte ao Senhor, como o Senhor exaltou João Batista. Deus quer te exaltar, mas Deus só exalta quem se humilha, porque quem se exalta, Deus abate. Aí a parte final do versículo diz: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus estava falando dele. Eu sou maior do que João Batista, porque eu experimentei a maior das humilhações. Eu, sendo Deus, me fiz homem. Homem bateu na minha cara. Homem cuspiu no meu rosto. Homem furou as minhas mãos. Homem me fez carregar uma cruz pesada. Sabe o que Jesus estava dizendo? João Batista é grande porque ele obedeceu e se submeteu ao processo. E eu, o menor de todos os homens, sou maior no reino, porque à medida que eu me humilhei, Deus me exaltou. E entenda a estação de Deus para a tua vida. Se nessa estação você está passando vergonha, Deus não vai deixar você envergonhado muito tempo. Se nessa estação você está vivendo perdas, inclusive financeira, Deus não vai te deixar nesse processo muito tempo. Se nesse processo pessoas estão olhando para você e estão meneando a cabeça, como Narabarácia, Kelebarashura Manaio. Quando Jesus chegou na casa daquele homem, disseram para Jesus: já estão chorando pela menina que morreu. Já estão chorando pela menina que morreu. O que Jesus está fazendo aqui? Diz o texto que os homens riram. Porque quando você está passando por uma situação de humilhação, vai ter gente que vai zombar de você, meu irmão. O inferno zombou de Jesus através daquele, aleluia, ladrão que estava na cruz. O que aquele ladrão que estava na cruz disse? Ué, tu não é Deus? Me dá mais uns minutos. Tu não é Deus? Salva-te e salva-nos. Você não curou? Você não libertou? Você não ressuscitou morto? E você está passando por isso? Mas o outro ladrão, ele entendeu a estação e ele se humilhou. Sabe o que o outro ladrão disse? Ele disse: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que o ladrão estava dizendo? Se tu está aqui se submetendo a tudo isso, é porque tem um propósito, e isso só mostra quem de verdade você é. Você é Deus, porque só alguém de uma grandeza tamanha pode se submeter a tamanha humilhação. Sabe aonde é revelado a maturidade de um crente? Não é quando tudo está dando certo. A maturidade de um crente é revelado quando tudo está dando errado. Está dando tudo errado e o discurso dele é esse: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Feche os seus olhos, porque Deus vai virar a chave na tua vida pessoal. Feche os seus olhos e diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará do seu trono para julgar a minha causa. Ontem nós estávamos na rede de mulheres lá na Emanuel, e o tema que a Tatiana escolheu foi perseverança e justiça. Quando você persevera, a justiça se manifesta. Aquele homem não sentenciava favoravelmente para ninguém, mas aquela mulher insistiu, e a insistência daquela mulher mudou o coração daquele juiz, e ele disse: eu não posso continuar indiferente, eu preciso julgar favoravelmente. Bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão: você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa, Fabiano. Teu não, pastor? Estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando acolá. Não, nós temos tudo o que precisamos. Nós temos o Senhor. Se coloque de pé. Corabarácia. Fica de pé um pouquinho. Jesus exalta João Batista, e João Batista, aleluia, declara: eu sei qual é o meu lugar. João 3, capítulo 29, olha o que diz João Batista: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João Batista está dizendo: a igreja não é minha, os discípulos não são meus, tudo pertence ao Senhor. E se Ele me chamou para estar até aqui, é até aqui que eu vou estar. Daqui para frente vai ser outro, vai ser o Senhor. Aí olha o que Ele diz no versículo 30: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Jesus exaltou João Batista, e João Batista disse: eu sei qual é o meu lugar. Agora, durante muito tempo eu batizei com água, mas agora chegou o tempo deste que eu não sou digno de tirar a sandália de seus pés. Ele é o que batizará com fogo. Entenda a estação de Deus para a sua vida, porque Deus não está te convidando para andar para trás. Deus está te convidando a andar para frente, a avançar. Avance. O primeiro conceito de velho nesse texto é da roupa velha. Algo que serviu por um tempo e não serve mais. Tem coisas que Deus precisa tirar da nossa vida. Você sabia que tem até pessoas que Deus tira da nossa vida? Como Narabachorabarácia. Mas existe um segundo conceito do velho, que é o versículo, aleluia, deixa eu ir lá mais uma vez para Lucas, capítulo 5, que é o versículo final, 38 e 39. Mas o vinho novo
deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. A gente tem um discurso, e eu dei uma pesquisada sobre isso, a gente tem um discurso de que vinho velho é o melhor vinho. Nem sempre. Nem sempre o vinho velho é o melhor vinho. Para o vinho velho ficar melhor, ele tem que ser submetido, Newton, a um tratamento especial. Temperatura ambiente, a vasilha, ou melhor, o galão, sei lá como é que é o nome, apropriado. Porque se aquele vinho não for guardado de forma apropriada, esse vinho estraga. Então esse negócio de que vinho velho, todo vinho velho é bom, não é bom. Se ele não for guardado apropriadamente, da maneira correta, ele estraga. Tem gente velha na igreja, se achando maduro, e às vezes é menino, porque azedou, passou do ponto, já deveria estar num outro patamar, e continua comendo mingau. Quando esse texto diz que quando alguém prova do vinho velho, não vai querer logo novo. O que Jesus está querendo explicar é o seguinte, que no conceito de roupa velha, remendo novo, está falando de mudanças. Uma roupa, ela vai nos servir por um tempo. Depois aquela roupa não nos cabe mais. Joga fora. Dá para uma outra pessoa. Traz para o bazar. Se ela está conservada. Porque Deus quer colocar o novo na sua vida. E esse versículo que diz, alguém que experimentou o velho, não vai se abrir logo para o novo. Está falando de maturidade. Porque uma pessoa madura, ela não se deixa levar por qualquer novidade. Ela não se deixa levar por qualquer onda. Então, para você amadurecer, para você amadurecer, você precisa parar de resistir. E você precisa entender, como já foi falado aqui, que você não sabe tudo. Tem coisas que você vai ter que se abrir. Eu escrevi, o velho retrata a maturidade. Todos nós temos as nossas resistências, por acreditar que sabemos o que é melhor para si. E por causa de suas resistências, não rompe, ficando assim estagnado. Rompa com o passado. Os judeus precisavam romper com o judaísmo. Rompa com o passado, assim diz o Senhor. Deus quer te dar um novo coração. Deus quer te dar um novo coração. Talvez você tenha o coração de alguém rancoroso. Talvez você tenha o coração de alguém muito resistente. Se permita ser moldado pelo Senhor. E aí você vai parar de ficar perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Você vai parar de fazer esse tipo de pergunta, porque isso denota resistência. E você vai dizer, Deus, qual é o propósito do Senhor diante de tudo isso? Coloque a mão no seu coração. Porque você tem um traje.
uma roupa velha. Talvez uma forma de se relacionar com Deus. Eu só oro na igreja. Eu só leio a Bíblia na igreja. Eu só sou ativo espiritualmente na igreja. Em casa eu faço muito aquela oração relâmpago. Deus está te convidando a tirar essa roupa velha. Porque Deus não vai colocar remendo novo nessa roupa velha. Deus não vai te dar uma nova unção. Deus não vai fazer você se levantar poderosamente. Você com esses velhos hábitos. Deus está te dando uma roupa nova. Minha filha, eu quero que você se relacione comigo mais fervorosamente. Eu quero que você se relacione comigo, meu filho, mais fervorosamente. É na intimidade, porque do que vale na igreja você gritar, berrar, se expressar, sacudir, dançar. E no seu ações você não tem intimidade com o amado da sua alma. Deus quer tirar essa roupa velha. Deus quer te dar uma nova roupagem de um verdadeiro adorador, de um crente que não vai ficar murmurando pelos cantos, que não vai ficar dando lugar ao diabo, que não vai se envolver em fofoca, que não vai ficar mentindo no trabalho. Você vai fazer a diferença, porque Deus está te dando uma roupa nova. Recebe aí, igreja. Como dar a gás. Deus está te dando essa roupa nova. Deus está derramando um vinho novo. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, ele falou da profecia do profeta Joel. Ele disse: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens, os vossos mancebos terão visões, e os velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. É o vinho novo. Queria que a pastora Eliane viesse aqui para frente. A gente vai orar pela igreja. Pastor, passou um pouco do horário. Aleluia. Se você não quer receber, meu irmão, vai embora, porque eu preciso entregar o recado do Senhor. Queria que a pastora Eliane viesse aqui para frente. Pega o azeite, por favor. Nós vamos profetizar sobre a tua vida, igreja. Quebra de julgos, quebra de sentenças. Nós estamos dentro da Kombi. Quelebarácia. Como essa Kombi subiu, aleluia, Deus está nos convidando a subir de nível. É o vinho novo sobre a sua vida. As pessoas mentem, as pessoas não cumprem o que elas prometem, mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei o que aconteceu no teu trabalho, eu não sei se você recebeu uma profetada do diabo, eu não sei o que aconteceu, mas enquanto eu estou falando, na Arábia vem um varão entrando pelas portas da igreja, e aqui no corredor tem uma etiqueta, e nessa etiqueta
está escrito mentira, adesivada no chão da igreja. Esse varão chegou, arrancou essa etiqueta e ele está saindo para fora com essa etiqueta. Eu não sei qual é a mentira que você recebeu do inferno no teu trabalho. Eu não sei qual foi a mentira que um profeta carnudo te liberou, mas hoje Deus está arrancando essa etiqueta do teu coração, para você entender